Fala, galera! Bem-vindos ao canal Crazy por Futebol. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a trajetória de um dos atacantes mais vibrantes do futebol brasileiro, Thiago Galhardo. Desde os primeiros passos no futebol até suas grandes conquistas, vamos contar tudo sobre sua carreira, desafios e os momentos que marcaram sua história. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Thiago Galhardo do Nascimento Rocha, nascido em 20 de julho de 1989 em São João del Rei, Minas Gerais, iniciou sua trajetória no futebol de maneira pouco convencional. Aos 19 anos, após ser aprovado em um concurso para a Petrobras, Galhardo decidiu abandonar a estabilidade de um emprego promissor para seguir seu sonho nos gramados. Em 2008, foi levado por um amigo da família para realizar testes no Bangu Atlético Clube, no Rio de Janeiro, onde foi aprovado já no primeiro treino. Sua estreia profissional ocorreu em 20 de janeiro de 2010, durante o Campeonato Carioca, entrando como substituto em uma derrota por 3-0 contra o Fluminense no Maracanã. A partir desse momento, Galhardo tornou-se titular absoluto do Bangu. Em seu 7º jogo como profissional, marcou seu primeiro gol na vitória por 3-0 sobre o Resende, no Estádio do Trabalhador. Ao final do torneio, o Bangu alcançou a 6ª colocação geral, garantindo vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Em 2011, Galhardo destacou-se no Campeonato Carioca, marcando 3 gols, incluindo da vitória por 1-0 sobre o Madureira e 2 no empate em 2-2 contra o Macaé. Além dos gols, suas assistências e atuações contra os grandes clubes do Rio de Janeiro chamaram a atenção. Na Copa do Brasil daquele ano, marcou 2 gols na vitória por 3-1 sobre a Portuguesa, embora o Bangu tenha sido eliminado na fase seguinte pelo Náutico. O desempenho de Galhardo despertou o interesse de grandes clubes brasileiros, levando-o a ser emprestado ao Botafogo em abril de 2011. Em sua estreia pelo Alvinegro Carioca, durante um amistoso contra o América Mineiro, marcou um belo gol de fora da área, selando o empate em 1-1. No entanto, durante sua passagem pelo Botafogo, recebeu poucas oportunidades, participando principalmente como reserva e acumulando 11 partidas sem marcar gols. Em janeiro de 2012, foi emprestado ao Comercial SP para a disputa do Campeonato Paulista. Sua passagem pelo clube de Ribeirão Preto foi breve, com apenas 5 jogos disputados. Posteriormente, em maio do mesmo ano, transferiu-se por empréstimo para o América de Natal, visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No América de Natal, Galhardo participou de 16 partidas e marcou um gol, contribuindo para a campanha da equipe na competição. Em 2013, foi emprestado ao Remo, onde teve uma passagem marcada por dificuldades financeiras do clube, resultando em atrasos salariais. Apesar dos desafios, Galhardo demonstrou profissionalismo e dedicação em campo. Após encerrar seu vínculo com o Remo, retornou ao Bangu, buscando estabilidade e continuidade em sua carreira. Após uma série de empréstimos a diferentes clubes, Thiago Galhardo retornou ao Bangu em 2013, buscando retomar sua trajetória no clube que o revelou. Nesse período, o Bangu enfrentava desafios significativos, especialmente após uma campanha difícil na Taça Guanabara, onde não somou pontos e era considerado um forte candidato ao rebaixamento. A chegada de Galhardo trouxe uma nova perspectiva ao time, que buscava reverter a situação adversa. A presença de Galhardo foi determinante para a recuperação do Bangu na Taça Rio. Com atuações consistentes, ele contribuiu para que a equipe alcançasse a liderança do Grupo B, superando adversários tradicionais como Vasco e Fluminense. Essa reviravolta culminou na classificação para as semifinais do torneio, onde o Bangu enfrentou o Botafogo. Embora o resultado não tenha sido favorável, a campanha destacou a capacidade de superação do time e a influência positiva de Galhardo em campo. Um aspecto marcante desse retorno foi a oportunidade de Thiago jogar ao lado de seu irmão mais novo, Gabriel Galhardo. Ambos atuaram juntos no meio-campo do Bangu, realizando um sonho de infância. Thiago expressou sua satisfação em diversas entrevistas, enfatizando a importância desse momento para sua carreira e para a relação familiar. A parceria entre os irmãos não apenas fortaleceu o desempenho do time, mas também trouxe uma narrativa inspiradora para os torcedores e para o próprio clube. Durante sua 3ª passagem pelo Bangu, Galhardo demonstrou amadurecimento profissional e pessoal. Em entrevistas, refletiu sobre suas experiências anteriores e destacou o aprendizado adquirido ao longo de sua carreira. Sua liderança em campo e comprometimento foram essenciais para motivar o elenco e buscar melhores resultados, mesmo diante das adversidades enfrentadas pelo clube. Em 2014, Thiago Galhardo viveu um período de transição na carreira, passando por 3 clubes diferentes ao longo do ano, Boa Esporte, Cametá e Brasiliense. Foi uma fase de desafios e aprendizado, onde ele buscava maior estabilidade e oportunidades para demonstrar seu talento. O primeiro destino de Galhardo foi o Boa Esporte, clube mineiro que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. No time de Varginha, ele encontrou uma equipe competitiva, que almejava brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro.
No entanto, sua passagem foi curta, e ele teve poucas oportunidades para se firmar no elenco. Diante da falta de espaço, optou por deixar o clube em busca de novos desafios. Em seguida, Thiago seguiu para o futebol paraense, defendendo o Cametá. No clube, ele participou do Campeonato Paraense, uma competição marcada pelo equilíbrio e pelo forte apoio das torcidas locais. A experiência no futebol do norte do Brasil foi diferente de tudo que ele havia vivido até então. O estilo de jogo mais físico e o calor intenso foram desafios que ele teve que superar. Apesar do esforço, sua passagem pelo Cametá também foi breve. Ainda em 2014, Galhardo teve uma nova oportunidade no Brasiliense, clube tradicional do Distrito Federal. A equipe disputava a Série D do Brasileirão e buscava o acesso para divisões superiores. No Brasiliense, ele encontrou um ambiente competitivo e um elenco com jogadores experientes. Galhardo teve a chance de atuar em mais partidas e mostrar sua qualidade técnica no meio-campo. Sua passagem, no entanto, foi de curta duração, pois ele seguia em busca de um clube onde pudesse se estabelecer de forma mais definitiva. Em 2015, Thiago Galhardo começou a dar passos mais firmes em sua carreira, deixando para trás a instabilidade dos anos anteriores. Foi no Madureira que ele começou a se destacar de forma mais evidente, chamando a atenção de clubes maiores e conquistando uma oportunidade no Coritiba, onde teve sua primeira experiência em uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. No início do ano, Galhardo chegou ao Madureira para disputar o Campeonato Carioca. A equipe, que tradicionalmente buscava surpreender os gigantes do Rio de Janeiro, montou um elenco competitivo para a temporada. Jogando no meio-campo, ele rapidamente se tornou um dos principais destaques do time, ajudando o Madureira a ter uma campanha surpreendente na primeira fase. A equipe terminou em terceiro lugar no Grupo B, ficando à frente do Fluminense e garantindo vaga na fase final do torneio. Thiago Galhardo se destacou pela sua inteligência tática e boa chegada ao ataque, contribuindo com gols e assistências. Seu desempenho chamou a atenção do Coritiba, que buscava reforços para o restante da temporada e decidiu contratá-lo. Assim, ele teve a grande chance de atuar na elite do futebol brasileiro, algo que até então ainda não havia ocorrido em sua trajetória. No Coritiba, Galhardo encontrou um cenário desafiador. O clube brigava contra o rebaixamento no Brasileirão e precisava de jogadores que pudessem fazer a diferença. Apesar da pressão, ele conseguiu ter um papel importante no meio-campo, ajudando na construção das jogadas e contribuindo ofensivamente quando possível. Sua versatilidade e dinamismo agradaram a torcida, e ele teve um número razoável de oportunidades ao longo do campeonato. O Coritiba conseguiu se salvar do rebaixamento e terminou a temporada na 15ª colocação, garantindo a permanência na Série A. Para Thiago Galhardo, a experiência de jogar em um clube de maior visibilidade foi fundamental para sua evolução como jogador. Mesmo sem ser uma peça absolutamente titular durante toda a campanha, ele mostrou que tinha capacidade para atuar em alto nível e deixou uma boa impressão. Em 2016, Thiago Galhardo teve mais um ano movimentado, passando por duas equipes paulistas, o Red Bull Brasil e a Ponte Preta. Esse período foi importante para sua evolução como jogador, pois ele pôde atuar em diferentes contextos, enfrentando desafios no Campeonato Paulista e no Brasileirão. O ano começou com sua chegada ao Red Bull Brasil para a disputa do Paulistão. O projeto da equipe era ambicioso, buscando se consolidar entre os clubes mais competitivos do estado. Galhardo rapidamente encontrou espaço na equipe e se tornou uma peça importante no meio-campo, ajudando na construção das jogadas ofensivas e contribuindo com sua experiência adquirida nos anos anteriores. O Red Bull Brasil não conseguiu ir longe na competição, mas Thiago Galhardo teve boas atuações, o que despertou o interesse da Ponte Preta. A Macaca, que disputava a Série A do Campeonato Brasileiro, enxergou no meia um jogador capaz de agregar qualidade ao elenco, especialmente para reforçar o setor ofensivo. Assim, ele foi contratado para o restante da temporada. A Ponte Preta vivia um momento estável no cenário nacional, e Galhardo chegou com a missão de ajudar o time a garantir uma campanha sólida na elite do futebol brasileiro. Na Ponte Preta, ele teve momentos de altos e baixos. Em um elenco competitivo, brigou por espaço e teve oportunidades ao longo do campeonato, contribuindo sempre que possível com sua qualidade técnica e visão de jogo. A equipe fez uma campanha tranquila no Brasileirão, terminando em 8º lugar, bem distante da zona de rebaixamento. Embora não tenha sido uma peça-chave durante toda a campanha, Galhardo somou experiência e mostrou que poderia atuar em clubes de maior expressão. Em 2017, Thiago Galhardo teve sua primeira experiência internacional ao se transferir para o Albirex Niigata, do Japão. Essa mudança representava um novo desafio em sua carreira, tanto pelo nível de competitividade do futebol japonês quanto pela adaptação a uma cultura completamente diferente. O Albirex Niigata era um clube tradicional na J-League, mas enfrentava dificuldades para se manter competitivo na primeira divisão. A chegada de Galhardo ao Japão foi vista com expectativa, já que o meia vinha de boas atuações no futebol brasileiro.
Sua qualidade técnica e versatilidade no meio-campo eram atributos valorizados no futebol japonês, onde a velocidade e a intensidade do jogo são características marcantes. No entanto, sua adaptação não foi tão simples. Além do idioma e do estilo de jogo mais dinâmico, o Albirex Niigata vivia um momento difícil na temporada, lutando contra o rebaixamento. Dentro de campo, Galhardo teve algumas oportunidades, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto. A equipe não conseguiu reagir ao longo do campeonato e terminou a temporada rebaixada para a segunda divisão. Com isso, sua passagem pelo Japão foi curta, e ele decidiu retornar ao Brasil em busca de novas oportunidades. Em 2018, Thiago Galhardo chegou ao Vasco da Gama como uma aposta para reforçar o meio-campo cruzmaltino. Após sua passagem pelo futebol japonês, ele retornou ao Brasil e foi contratado pelo clube carioca inicialmente por empréstimo, vindo do Coritiba. Sua chegada ao Vasco representava uma grande oportunidade de mostrar seu valor em um clube de massa, disputando competições importantes como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. No início da temporada, Galhardo foi utilizado principalmente como opção no banco de reservas, entrando em algumas partidas para dar mais dinamismo ao meio-campo vascaíno. No entanto, com o passar dos meses, ele começou a ganhar mais espaço na equipe. Sua versatilidade foi um dos fatores que o ajudaram a se destacar, já que podia atuar tanto como meia central quanto mais avançado, próximo aos atacantes. Um dos momentos marcantes de sua passagem pelo Vasco foi a sua atuação na Copa Libertadores de 2018. Embora o time tenha encontrado dificuldades na competição e não tenha conseguido avançar para as fases decisivas, Galhardo teve algumas boas exibições, mostrando sua técnica e capacidade de criar jogadas ofensivas. No Campeonato Brasileiro, ele foi peça importante para ajudar o Vasco a se manter na elite, contribuindo com gols e assistências em momentos cruciais. No entanto, sua trajetória no Vasco não foi isenta de polêmicas. No final do ano, houve um desentendimento com a diretoria do clube, o que levou à sua saída ao término da temporada. Apesar disso, sua passagem pelo Vasco ficou marcada por boas atuações e pelo reconhecimento da torcida, que viu em Galhardo um jogador que se entregava em campo e tentava ajudar a equipe em meio a um período conturbado do clube. Em 2019, Thiago Galhardo iniciou sua trajetória no Ceará, onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira até então. Após sua saída conturbada do Vasco no fim de 2018, ele chegou ao clube cearense em janeiro de 2019, buscando um recomeço e mais regularidade dentro de campo. No Vozão, rapidamente mostrou sua importância, tornando-se um dos jogadores mais decisivos da equipe. Com sua versatilidade e faro de gol, Galhardo se destacou no campeonato cearense, principalmente no Campeonato Brasileiro. Atuando como um meia ofensivo, mas com liberdade para infiltrar na área, ele se tornou o principal goleador do Ceará na temporada. Sua capacidade de finalização, movimentação inteligente e visão de jogo chamaram a atenção, fazendo com que ele se tornasse um dos líderes técnicos do elenco. Na Série A de 2019, Galhardo viveu um grande momento, anotando gols importantes e ajudando o Ceará a lutar contra o rebaixamento. Ele marcou gols decisivos em partidas contra adversários diretos, e suas boas atuações o transformaram em um dos jogadores mais valorizados do elenco. No entanto, sua passagem pelo Vozão durou apenas alguns meses, pois, em meados do ano, surgiu a oportunidade de retornar ao Vasco. O clube carioca, diante das dificuldades financeiras e da necessidade de reforçar seu elenco, viu em Galhardo uma peça interessante para o meio-campo. Assim, em julho de 2019, ele acertou seu retorno ao Cruzmaltino, assinando o contrato até o final do ano. De volta a São Januário, Galhardo teve uma participação importante na reta final da temporada, sendo uma das referências técnicas do meio-campo vascaíno. No entanto, apesar de boas atuações, sua permanência no Vasco não foi concretizada para o ano seguinte. Questões salariais e desacordos com a diretoria impediram a renovação do contrato, e ele acabou deixando o clube ao término de 2019, abrindo caminho para um novo desafio em sua carreira no Internacional. O jogador chegou ao clube gaúcho em janeiro de 2020, após um período de sucesso no Ceará, onde havia se destacado como um dos principais jogadores da equipe. Sua transferência para o Internacional representou uma grande oportunidade para ele brilhar em uma equipe de maior visibilidade e ambição. Logo em sua chegada, Galhardo mostrou que estava pronto para assumir responsabilidades. O Internacional, comandado por Eduardo Coudet, vivia um momento de reestruturação, e Galhardo se encaixou perfeitamente no sistema tático do treinador argentino. O meia ofensivo se destacou não apenas pela sua capacidade de fazer gols, mas também pela sua excelente leitura de jogo, visão de campo e inteligência nas assistências. Em sua primeira temporada no clube, em 2020, Galhardo foi um dos principais nomes do time, assumindo uma função de destaque no ataque do Internacional. Ele terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano como artilheiro da equipe, com 16 gols, além de ter contribuído com várias assistências. Seu desempenho foi fundamental para que o Internacional brigasse pelo título do campeonato,
embora o clube tenha ficado com o vice-campeonato, atrás do Flamengo. A regularidade e o comprometimento de Galhardo ao longo do torneio garantiram a sua posição como um dos jogadores mais importantes do elenco. Além de seu faro de gol, Galhardo se destacou pela sua versatilidade, podendo atuar tanto como atacante quanto como meia. Sua movimentação inteligente e sua capacidade de finalizar com precisão o tornaram uma peça-chave para o Internacional na temporada. Ele também foi muito elogiado por sua liderança em campo e pela forma como ajudava a equipe tanto ofensivamente quanto defensivamente, pressionando a saída de bola dos adversários e sempre buscando se envolver nas jogadas. Em 2021, o Internacional passou por mudanças com a saída de Coudet e a chegada de Miguel Ángel Ramírez, o que trouxe um novo sistema de jogo para a equipe. Embora a adaptação ao novo estilo tenha sido desafiadora, Galhardo seguiu com boas atuações. Contudo, o time gaúcho enfrentou dificuldades no campeonato e teve uma queda de rendimento na comparação com 2020. Ainda assim, Galhardo continuou sendo um jogador importante para o time, com boas atuações e sendo um dos principais artilheiros da equipe. Apesar disso, a temporada de 2021 não foi tão marcante para Galhardo quanto a anterior. A pressão por resultados e as oscilações do Internacional no Brasileirão afetaram o rendimento individual e coletivo. Mesmo assim, o meia se manteve como uma peça fundamental no esquema de jogo, contribuindo com gols e assistências importantes durante o ano. Em 2021, Galhardo terminou o Campeonato Brasileiro com 7 gols e algumas assistências, números abaixo dos 16 gols de 2020, mas que ainda o colocaram como um dos jogadores mais importantes do time. Após sua saída do Internacional, o Celta de Vigo representou um novo desafio para o jogador no futebol europeu. O clube espanhol, que compete na La Liga, apostou no atacante brasileiro para reforçar o seu elenco, especialmente para a temporada de 2021-2022, após a perda de alguns de seus principais jogadores. Galhardo chegou ao Celta de Vigo após um período de grande destaque no Internacional, especialmente pela sua capacidade de marcar gols e pela sua participação ativa nas jogadas ofensivas. No entanto, sua adaptação à La Liga foi mais difícil do que ele esperava. Ao contrário de sua passagem no Internacional, onde se destacou como um dos principais jogadores, no Celta, ele teve mais dificuldades para se estabelecer como titular. No Celta, Galhardo teve a oportunidade de jogar ao lado de jogadores como Iago Aspas, o grande destaque da equipe, e tentou se adaptar ao estilo de jogo do treinador Eduardo Coudet, com quem já havia trabalhado no Internacional. Contudo, a adaptação à intensidade e ao ritmo do futebol espanhol não foi imediata para o jogador. Ele teve dificuldades para encontrar seu melhor desempenho e não conseguiu se firmar como um dos principais nomes do time. Embora tenha mostrado algumas boas atuações, ele não conseguiu reproduzir o nível de jogo que o havia feito brilhar no Brasil. Durante sua passagem pelo Celta de Vigo, Galhardo teve algumas participações discretas na temporada, com um número limitado de gols e assistências. O técnico Coudet, que conhecia bem o estilo de jogo do brasileiro, tentou encontrar uma posição para ele no sistema tático da equipe, mas a concorrência por posições no ataque, com a presença de Aspas e outros jogadores, dificultou a regularidade de Galhardo como titular. Em 2022, o Celta de Vigo decidiu não manter Galhardo em seu elenco para a temporada seguinte, e o jogador acabou retornando ao Brasil, onde encontrou novos desafios e oportunidades. Thiago Galhardo chegou ao Fortaleza em 2022, foi um capítulo importante em sua carreira, especialmente após sua experiência na Europa com o Celta de Vigo. O jogador chegou ao clube cearense com o objetivo de retomar seu bom futebol e ajudar o Fortaleza a continuar a crescer no cenário do futebol brasileiro. Galhardo chegou ao Fortaleza após um período de adaptação complicado no futebol europeu e se juntou ao time comandado por Vojvoda, que já havia demonstrado um trabalho sólido à frente do time. A escolha de Galhardo foi bem recebida, pois o Fortaleza estava em busca de um jogador experiente para agregar ao elenco, principalmente para continuar sua disputa nas competições nacionais e continentais. Sua estreia foi marcada por muita expectativa por parte dos torcedores, que viam em Galhardo um possível reforço para o ataque. Durante a temporada de 2022, o atacante teve uma adaptação relativamente tranquila ao futebol brasileiro, jogando em uma liga que já conhecia bem. Apesar de começar como um dos principais nomes ofensivos do time, ele não conseguiu repetir imediatamente o nível de gols e assistências que teve em sua melhor fase no Internacional. Mesmo com um desempenho um pouco abaixo do esperado em termos de gols, Galhardo continuou a ser importante no esquema de Vojvoda, principalmente por sua experiência e habilidade de se movimentar bem no ataque. O Fortaleza estava em uma fase de transição e crescimento, consolidando-se como uma das equipes mais fortes da Série A e fazendo boas campanhas nas competições que disputava, como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Em 2023, Galhardo passou a ganhar mais confiança no elenco e foi peça importante em momentos decisivos da temporada. Ele foi capaz de colaborar mais com assistências e teve participações-chave nas vitórias do time em competições como a Copa do Brasil e a Série A.
O fato de Galhardo ter adquirido mais entrosamento com seus companheiros, como o artilheiro Iago Pikachu e o talentoso Moisés, fez com que o Fortaleza se tornasse ainda mais competitivo, especialmente no ataque. Apesar de sua passagem não ter sido marcada por grandes números de gols, o jogador foi sempre um elemento importante dentro do sistema tático de Vojvoda, que valorizava a força coletiva do time. Galhardo também teve sua versatilidade reconhecida, jogando tanto como atacante centralizado quanto em outros papéis ofensivos. Ele foi útil não apenas pela sua capacidade de marcar, mas pela sua habilidade de se envolver na construção das jogadas, ajudando a armar o ataque e fazendo o papel de referência na frente quando necessário. Em 2024, Galhardo continuou sua trajetória no Fortaleza e seguiu como uma das peças-chave do time. O clube cearense, que continuava sua evolução dentro das competições brasileiras e até internacionais, se beneficiava de sua experiência, principalmente em um elenco jovem e dinâmico. Em termos de títulos, a temporada de 2024 foi desafiadora para o Fortaleza, com o time buscando melhores resultados no Campeonato Brasileiro e em outras competições, como a Copa Sul-Americana. Galhardo continuou a ser um jogador importante para o time, com suas boas atuações dentro de campo, mesmo que com menos destaque midiático, já que o clube cearense continuava a crescer com uma base sólida e jogadores de qualidade. Em busca de mais espaço e tempo de jogo, Thiago Galhardo foi emprestado para o Goiás para a disputa da Série B do Brasileirão. Galhardo chegou ao Goiás em um momento onde o clube buscava reforçar seu elenco para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e continuar a evolução de sua equipe sob o comando do treinador. A expectativa era que Galhardo pudesse ser um diferencial para o time, com sua bagagem de experiência e seu estilo de jogo que podia agregar muito à frente ofensiva do time esmeraldino. Logo nos primeiros jogos, Galhardo mostrou que poderia ser uma peça importante na ofensiva do Goiás. Sua experiência e habilidade em movimentar-se pelos setores ofensivos do campo trouxeram uma nova dinâmica ao time, especialmente por sua capacidade de atuar tanto como atacante centralizado quanto como um homem de criação, auxiliando na armação de jogadas. Galhardo foi importante não apenas pelo potencial de gols, mas também pela sua versatilidade e participação no desenvolvimento ofensivo da equipe. Em termos de números, a temporada não foi marcada por grandes gols e assistências, mas sua atuação em campo foi essencial para o bom desempenho do Goiás em várias partidas. Ele contribuiu para o equilíbrio do time, principalmente por seu posicionamento inteligente dentro de campo e pela experiência adquirida em clubes de maior expressão, o que se refletia na liderança dentro de campo. Durante sua passagem no Goiás, Galhardo se destacou pela adaptação rápida ao sistema tático da equipe, que valorizava a posse de bola e o controle das ações ofensivas. Apesar de ter enfrentado algumas dificuldades em termos de regularidade de gols, o jogador foi essencial para o entrosamento da equipe, contribuindo na criação de oportunidades e participando de forma ativa no jogo coletivo. Além disso, sua experiência no Goiás foi importante para os mais jovens jogadores do time, que podiam aprender com um jogador com tanta vivência no futebol de alto nível. O papel de Galhardo, muitas vezes de liderança dentro de campo, foi crucial para que o Goiás conseguisse enfrentar os desafios da Série B e se manter competitivo. Embora o clube não tenha conquistado grandes títulos ou objetivos na temporada de 2024, a passagem de Galhardo pelo Goiás foi fundamental para dar ao time a experiência de um jogador com bastante bagagem. Ele foi, sem dúvida, uma adição valiosa ao elenco, e sua presença foi sentida tanto nas partidas quanto no ambiente de treinamento, onde sua liderança e compromisso com a equipe o tornaram um nome respeitado dentro do clube. Em 2025, Thiago Galhardo fez um movimento importante em sua carreira ao acertar com o Santa Cruz, clube de grande tradição no futebol brasileiro, mas que vinha buscando recuperar sua relevância no cenário nacional, especialmente após a implementação da sua SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Modelo que já demonstrava grande potencial para transformar a estrutura do clube. A contratação de Galhardo para o time tricolor pernambucano gerou grande repercussão, tanto dentro quanto fora do estado, como parte de um projeto de revitalização do clube que visava não apenas melhorar o desempenho esportivo, mas também trazer estabilidade financeira e novas perspectivas para o Santa Cruz. Galhardo, que já tinha se destacado em clubes como Internacional, Fortaleza e outros grandes times do futebol brasileiro, foi visto como um reforço de peso, alguém com a experiência necessária para liderar o elenco e ajudar o clube a alcançar seus objetivos. Sua chegada ao Santa Cruz simboliza o desejo do time de voltar a disputar as principais divisões do futebol brasileiro e também de fortalecer o seu elenco com jogadores experientes, capazes de garantir competitividade e consistência ao longo das temporadas. Aí, pessoal, essa foi a trajetória de Thiago Galhardo, um jogador que mostrou toda a sua garra e talento ao longo de sua carreira. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais histórias incríveis do futebol. E claro, compartilhe com os amigos que também são apaixonados por futebol. Valeu, galera, e até o próximo vídeo aqui no Crazy por Futebol.